Fala galera, sejam bem-vindos a mais um CNPJ Cast, podcast da CNPJs. Eu sou a Tamires. Toda semana a gente traz conteúdo novo aqui para vocês, né? Agora o nosso podcast está em novo formato. Então a gente está tendo conteúdo podcast numa semana, na outra semana a gente está trazendo um formato diferente aqui para vocês, mas sempre com empreendedorismo, com coisas que vão ajudar o seu negócio, tá? E hoje, não diferente, a gente tá com uma pessoa aqui muito incrível. Ele é dono da Lotus Acessórios, ele é casado, pai da Maria Eduarda, pai da Maria Luísa, ele é vendedor nato. Eu tinha anotado aqui que era 14 anos de venda, mas não, ele começou a vender com 14 anos. Então ele tem uma história muito bacana para contar aqui para vocês hoje. Eu tenho certeza que vai inspirar. Então, não deixe de ficar até o final e depois que assistir, compartilhar. É muito importante a participação de vocês para que esse conteúdo chegue em outras pessoas, tá bom? Então, bora lá. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. E aí, Luiz, conta pra gente. Tô muito feliz de você ter vindo aqui, né? Obrigado. A gente tem feito muitas conexões legais aqui no CNPJ Cast. É um podcast que a gente gosta de trazer histórias de empreendedores, principalmente locais, né? Que eles costumam ficar mais escondidos, né? As pessoas não conhecem muito bem. E tô feliz de ter trazido você aqui pra ter esse bate-papo com a gente hoje. Te agradeço vocês, todos pelo convite. Eu acho que é importante, como você falou que gosta, eu também me amarro em podcast, escutar histórias inspiradoras. Acho que através delas também a gente consegue trilhar um caminho, né? Olhando que o outro já fez de errado, para não errar, vendo o que deu certo, a gente de aplicar também. Então eu espero que nesse bate-papo aqui a gente possa ajudar de alguma maneira as pessoas. Não, tenho certeza que vai ajudar. E como todo início, vamos entender um pouquinho quem é o Luiz. Eu gosto de fazer uma pergunta assim, quem é o Luiz na essência, né? Da gente entender um pouquinho quem é você mesmo, aquilo que você gosta, da onde você começou ali, da onde você veio. Conta um pouquinho pra gente aí, Luiz. Então, Tamires, geralmente quando as pessoas perguntam quem a gente tem o costume de falar o que a gente faz, né? Sou contadora. É. Então, eu tenho tentado não responder dessa maneira. Eu sou um ser humano em evolução. A princípio é isso que eu sou, mas o que eu estou fazendo aqui e o que eu comecei fazendo, eu sou nascido em São Paulo, em Mauá, no ABC Paulista. Meu pai é vendedor também, não à toa me tornei um, mas veio de São Paulo para o norte de Minas, que era onde a família da minha mãe morava, e aí começou a trajetória deles, casaram lá e tiveram 2 filhos em São Paulo, depois a minha irmã lá. Dali pra frente a gente seguiu morando em várias cidades e eu fui acompanhando meu pai como vendedor. Então, onde ele viu uma oportunidade, ele ia, onde ele achava que daí ficava melhor a logística para o seu negócio ali, sempre foi um vendedor autônomo e é até hoje, e a gente foi acompanhando ele. E aí eu fui sempre esse moleque que todo ano tinha que estar num lugar diferente. Então todo ano eu tinha que fazer amizade. Então eu fiquei bom nisso. A comunicação é ótima, então, né? Fui me adaptando muito fácil, porque todo ano eu tinha que chegar num lugar diferente, fazer amizade. E vendo meu pai também vender, meu pai carregava eu desde pequeno no carro ali, ajudava a carregar a caixa e tal. E ali eu já fui, vamos dizer assim, que foi aflorando essa questão do empreendedorismo em mim, mas não foi logo no início, eu comecei a empreender. Eu fui caminhando com meu pai, aos 14 anos eu já comecei a trabalhar com ele ali, na loja dele, como vendedor. Aí meu pai arrumou um emprego para mim lá no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. E aí eu já comecei a gostar mais dessa questão do empreendedorismo por conta de um cara que cedeu, ele não queria me perder como funcionário. Eu tinha 14, 15 anos ali, e aí ele falou pro meu pai, olha, não queria perder ele como funcionário, mas se for para me perder, eu prefiro arrendar para vocês o trailer. Era um trailer de açaí, que eu trabalhava no Iguaçu. E ali foi meu primeiro negócio, vamos dizer assim, com 14 anos, sem saber muito, era mais a direção do meu pai ali, mas era meu. E ali meio que aflorou isso, só que como a gente fala, o ambiente é muito importante. Quando eu voltei do Rio, que eu voltei para morar com a minha mãe e tal, eu fui morar em Betim. Em Betim tinha uma cultura muito seguinte, eu quero trabalhar na Fiat. Então todos os meus amigos queriam trabalhar na Fiat, todo mundo queria a carta da Fiat. E como o ambiente sempre vai ser mais forte, eu queria trabalhar na Fiat.
pelo menos durante aquilo ali, eu achei que eu queria trabalhar na Fiat. E aí passei a adolescência ali empreendendo, porque meu pai sempre foi um cara que incentivou a gente, só que eu não tinha essa noção na época. Meu pai vendia CD e DVD pirata na época, sabe? E aí meu pai deixava uma caixinha pra gente e ele vinha pra visitar a gente, que ele é separado da minha mãe, e ele vinha visitar a gente. E aí ele conseguia alguns clientes de consignação, falava, vou deixar a mercadoria, o que você vender, você paga. E aí ele deixava aquela caixa de mercadoria e falava, agora quando você for lá, você repõe com essa mercadoria que eu deixei pra você. E aí era um dinheirinho que a gente tinha, Você porque a gente a fazia. cada 30 dias voltava no cliente, o que ele tinha vendido ele pagava, eu repunha a mercadoria. E eu sem saber que eu devia ter feito isso o resto da minha vida, mas ali era só. Venda. Era o que meu pai falou assim: não, isso aqui é pra vocês ganharem um dinheirinho e tal. Ele já incentivava a gente nisso aí. E aí, aqui em Minas Gerais de novo, estudando, trabalhando. Fui trabalhar uma vez, não consegui na Fiat, consegui na IG Plastic, que era uma empresa que fazia peças para Fiat. Tava quase lá. E aí eu trabalhei 16 dias lá e pedi conta. E eu pedi conta porque eu falei, cara, não é pra mim isso aqui. Eu tinha que ficar rebitando uma peça, pegava uma peça, colocava na mesa, colocava um rebite, pegava a peça. E era o dia inteiro, de 6 da manhã até. Nossa. Eu falei, cara, isso não é pra mim. Eu fui pedir conta, peguei o ônibus lá em São Joaquim de Bicos e fui pro shopping entregar currículo. No mesmo dia, eu fui contratado e aí eu deslanchei, vamos dizer assim, em vendas mesmo, porque aí eu já tinha trabalhado com vendas, igual eu falei, desde os 14, ele entrando informal, mas aí eu fui trabalhar de fato com CLT, e aí trabalhei na Taco, loja de roupas, depois fui trabalhar na Eletrometim, material de construção, depois na Info2, que era computação. Não sei se vocês já conheceram a Info2, mas era Sim, grande na época. eu lembro da Infodor. Era uma rede grande que tinha Passou dos aqui. 30, todo mundo sabe. Era uma rede grande que tinha aqui e tal. Fui, trabalhei com eles, aí depois fui pro Ponto Frio. E aí ali eu comecei a namorar a minha atual esposa. E aí casei. Tem 2 filhas. E estamos aqui agora nesse momento. Vamos vender mais um pouquinho, depois a gente conta mais. Mas basicamente, até aqui eu sou um cara casado, que empreendo, tenho algumas empresas, deixei CLT e agora estou nessa jornada de pai, que é meu principal projeto, que é a minha família. E agora a gente vai falar sobre o restante. Legal, o projeto Pai, Família é muito bom, né, Luiz? É o maior projeto. É uma vivência, uma imersão tão profunda que a gente vive, né? Quando a gente tem filho, assim. Eu acho que é o inexplicável ali, só pra quem de fato tem, que dá pra explicar o que sente. Eu costumo falar, cara, até ver você, que a gente só se torna a mulher diferente. Vocês convivem com a criança ali desde que ela é um pontinho. Primeiro sentir. Então vocês vão sentindo ela ali, vocês vão convivendo com aqueles sentimentos, aquelas emoções, aquela reviravolta de hormônio e tudo mais. Então vocês já vivem a maternidade desde o início. O pai, ele vive a maternidade da mãe, os que escolhem assim, né? Lógico, os bons. Sim, são poucos, Eles né? vivem a maternidade da mãe, mas ele só se torna pai, só sente que é pai mesmo quando pega no colo. E eu falo que o dia que eu peguei minha filha no colo, eu falei, agora sim, agora eu entendi. E aí dali pra frente foi a projeto, minha família, minha esposa, minhas filhas, e eu tenho me dedicado a isso. Tanto que hoje, para falar bem a verdade, algumas pessoas até falam, pô, você não trabalha não, cara. É porque hoje eu decidi crescer menos, vamos dizer assim, e ter mais tempo com elas, principalmente nessa fase agora, até os 7, 10 anos, assim. Eu quero ter um pouco mais de tempo para elas, assim, que eu acho que é importante para cada. Então, hoje se tornou meu maior projeto. E é legal você falar sobre isso, né? Até adiantando um pouquinho o ponto, porque eu acho que quando você escolhe, pelo menos quando é consciente, o empreendedorismo, quando a gente pensa no empreender, quando a gente é família, tem família, né? Algumas pessoas falam assim, você vai empreender, você não vai ter vida mais, né? Essa cabeça. E, na verdade, a gente tem que mergulhar de forma contrária, né? Se você vai empreender, você tem que empreender para criar o seu negócio ao ponto de que não é que você não vai lá mais trabalhar, mas o negócio tem que funcionar também sem você estar lá o tempo inteiro, para você ter tempo com a sua família, porque raramente, mas quando você é CLT, é de 8 às 18, todos os dias, né?
E às vezes você vai pra casa, chega estressado, um dia. Não que você empreender, você não vai ter esse estresse. Mas dependendo da forma que você. Mas dependendo da forma que você desenha o seu negócio, não tô falando que as pessoas estão fazendo errado, mas se você desenhar o seu negócio para você dividir o seu tempo com a família, dividir a questão do seu trabalho, igual aqui na CNPJ a gente fala, toda reunião de alinhamento, o seu Djalma, que é o dono, né, o fundador, ele fala, não inverta a ordem, é Deus, saúde, família e trabalho, né? Então, quando você vai para essa questão do empreender, não é que você não trabalha, é que você fez um desenho correto do seu negócio hoje, né? É que, assim, hoje, você falou assim, não é que eles estão fazendo errado. Eu acho que estão fazendo errado. A Porque questão é que é não sabe. minucioso falar isso. É que não sabe o que está fazendo. Mas eu falo por quê? Porque, tipo assim, quando a gente começa a empreender, a maioria dos empreendedores, que eu conheço pelo menos, não começou por, vou começar a empreender, vou montar um negócio estruturado, faz plano de negócio. A maioria começou por começar. Necessidade. Perdeu o emprego, vou fazer uma renda extra, e aí acabou que foi, né, melhorando, e aí decidiu sair do CLT. Então, assim, a gente se torna empreendedor, vamos dizer assim, a gente escolhe um problema para resolver, só que aí a maioria de nós, isso eu falo que até pouco tempo atrás eu não pensava dessa forma, a gente vai empreendedor o resto da vida. Só que empreendedor, geralmente, ele é um funcionário de si próprio. Sim. E a verdade é que a gente tem que depois buscar novas habilidades, novas conexões, para a gente entender o que você está falando agora, que aí hoje eu entendo, que de fato é o jeito errado de fazer. Né? A gente tem que buscar conhecimento de gestão, porque senão eu vou ser um vendedor da minha empresa pro resto da vida. E aí eu vou ter que cumprir o horário de 8 e tal. Então eu preciso aprender a liderar, preciso treinar as pessoas para fazer o que eu faço, preciso, né, desapegar um pouco do trampo e entender que as pessoas também podem fazer, né, que precisam de treinamento, então precisa de tempo. Ao invés de eu dedicar só aquilo, eu vou precisar dedicar tempo a pessoas, aí eu preciso entender sobre pessoas. Enfim, aí é um ciclo, mas de fato é errado e eu não entendi. Aí hoje eu entendo mais que eu preciso buscar essas habilidades para que eu possa viver isso que eu falei que é um projeto. Estou vivendo esse projeto. Sim. Então, para eu ter mais tempo com elas, eu vou precisar treinar as pessoas, vou precisar crescer meu negócio, vou precisar fazer com que, de fato, eu possa viver isso. Mas, assim, do jeito que eu comecei, por exemplo, não tem jeito. Eu chegava, eu saía às 8 da manhã e voltava às 10 da noite. Por um período, eu acho que é justo, todo empreendedor. Sim. A gente tem que colocar só, porque eu conheço muitos empreendedores, amigos meus. O meu pai é esse cara, que ele, a vida inteira ele acha que está na correria. Que ele acha que quanto mais ele trabalhar, mais ele vai produzir. Crenças, né? Então. E nem sempre é assim. Hoje eu bato uma tecla com ele, falo assim, pai, só tá vendo que às vezes ele vai lá em casa, eu tô tomando café com a minha filha, eu falei assim, tem funcionários e tá rodando. E mesmo que eu não estivesse rodando, a forma que a gente escolheu, depois a gente vai falar mais sobre o modelo de negócio nosso, mas a forma que a gente escolheu não precisa ser essa correria toda, dá pra pessoa pensar, dá pra pessoa parar, tomar um café de boa. Mas eu acho que por crenças mesmo, por costume, por ambiente, acha que eu preciso estar produzindo o tempo todo, eu preciso estar fazendo alguma coisa o tempo todo, e quando eu não estou fazendo, eu não estou sendo produtivo. Uhum. E muitas vezes eu estou sendo produtivo com a minha filha ali. Porque aí quando eu vou sair para trampar no outro dia, eu tô um cara leve, mais leve, eu tô um cara menos estressado, Sim. tô um cara que tô aproveitando a jornada. Eu falo assim, o destino não tem como eu saber o que vai ser daqui 10 anos. A gente projeta, né? Mas daqui 10 anos, o mais interessante agora é que eu viva o hoje, que hoje seja o que é o que tem. Aí eu falo muito isso com meu pai, mas foi um processo. Assim, Mas assim, hoje, como eu tenho um grupo de empreendedores que a gente criou lá também com os meninos, hoje eu falo, cara, tá errado mesmo. Mas não, tá errado, gente. Eu tava tentando arrumar uma palavrinha. Não, eu tava tentando falar bonitinho pra vocês, mas tá errado. Tem outro jeito. É que na realidade a gente nem sabe que às vezes tem esse outro jeito. Porque é igual você falou, tem a questão da crença, né? A gente carrega muito isso do nosso passado, de que às vezes você tá ali, sei lá, no meio da tarde, no shopping com suas filhas, enquanto a sua empresa tá rodando, tem pessoas trabalhando. Ele é à toa, né? Tá sendo folgado. Só que não.
Só que é difícil para você passar esse tipo de mensagem para pessoas que não entendem e não estão vivendo, tipo assim, na mesma energia que você, né? Porque eu acho que isso também é uma questão de energia, de ambiente, igual a gente iniciou falando. E você bateu num ponto legal, porque eu gosto desse lado de entender que a gente tem que ter vida e não só trabalho, né? Porque daqui a pouco todo mundo morre, você só trabalhou a vida inteira, não aproveitou sua família, as pessoas que você tem, a casa que você conquistou, porque se trabalha, 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 você conquista carro, conquista tudo que às vezes você sonhou e nem tá percebendo o seu sonho sendo realizado, porque você tá só trabalhando, né? Então não teve tempo de viver. E eu acho que chegando nesse ponto que você tá trazendo hoje, que algumas pessoas querem, mas não pararam para analisar. Então conta pra gente, como foi o seu início no empreender mesmo? Porque você falou que hoje você está vivendo o seu projeto. E muitas pessoas empreenderam por necessidade. O seu empreender foi planejado? Conta pra gente então agora o Luiz empreendedor. Ele foi e não foi também. O que acontece? Em 2023, eu trabalhava no Ponto Frio. Eu estava começando a assumir a parte de liderança e gerência da loja. A loja do Monte Carlo, na época, foi a gente que inaugurou. E aí a gente estava treinando os funcionários, era eu e mais um amigo meu. Salve Johnny, um vendedor também extraordinário, meu amigo, meu padrinho de casamento. E a gente veio para cá, a gente estava nesse processo de subir de cargo, vamos dizer assim. A gente estava liderando já substituía gerente e tudo mais. E eu estava empolgado com aquilo ali, mas quem trabalha no varejo, já trabalhou no varejo, principalmente, né, de linha marrom, linha branca, enfim, ela é doméstica, sabe que é muito pesado, principalmente em shopping. Então eu vinha trabalhando pra caramba, a gente estava inaugurando a loja lá, treinando a galera e tudo. E aí, um belo dia, eu descobri, tava tomando banho, senti um carocinho, e aí eu descobri um tumor no meu testículo. Para eu chegar nisso, eu vou entrar nisso porque foi por conta disso. Então, eu descobri um tumor no meu testículo, e aí eu comecei a fazer alguns exames, e eu ia tirar férias, e foi engraçado que outro dia aquele negócio, aquelas lembranças do Facebook, um pouco antes disso, eu lembro que eu fiz um post no Facebook falando, meu Deus, vou tirar férias, não vejo a hora, e não sei o quê, e acabou que essas férias eu passei ela toda fazendo exames, não pude viajar, porque eu estava descobrindo o que de fato era, até então eu não sabia que era um tumor, mas enfim, descobri que era um tumor no testículo, descobri que era um tumor maligno, eu falo que assim, um câncer, tratamento, existem muitas dores, muitas dificuldades e tudo, mas a notícia é muito dolorido, cara, porque a gente não tem informação, né? Então, quando a gente é ignorante em algum assunto, essa falta de informação leva a gente para pensar um monte de bobagem. Ao Google. E aí, eu lembro que foi um baque muito grande para mim, para minha namorada, na época eu namorava, tinha 2 anos de namoro, a gente tinha 2 anos de namoro, e eu descobri o dia da notícia, ela tava comigo, aí foi que chorou e tal. E aí eu lembro que ali foi uma virada de chave, porque naquele dia que eu descobri, e que eu vi minha sogra e minha esposa, na época era minha namorada, chorando, eu falei, cara, não quero que vocês com dó de mim, não quero ninguém chorando. Falei, não quero ver essa cena mais. Falei assim, eu vou tratar, o cara falou, tem chance de cura, e eu vou curar. Fiquem em paz, não quero ver vocês assim. Se vocês ficarem assim, vocês vão me prejudicar. Sim. Porque de fato eu me senti muito mal em ver elas daquele jeito, e aquela notícia também me abalou, e eu falei, cara, eu escolhi naquele dia, eu falo que é Deus, de alguma forma ele me tocou para que eu direcionasse o meu tratamento ali para frente com essa cabeça. Então eu falei, cara, não quero ninguém com dó de mim, eu vou fazer piada disso, e eu quero que vocês seguem assim comigo. E aí a minha esposa engoliu o choro ali, minha sogra e tudo, e a gente iniciou o tratamento. E nesse tratamento, que eu achei que a princípio eu ia só fazer a cirurgia da retirada do testículo, e eu falava que eu ia surpreender a medicina, eu falava que meu tratamento ia durar metade do tempo, e eu ficava repetindo isso, eu tenho muito essa questão do poder da palavra, Sim. de acreditar, Profetizar, profetizar, de mentalizar as coisas, sempre tive isso desde muito pequeno, e ali eu ficava mentalizando, eu falava, eu vou surpreender a medicina, e não sei o que e tal, só que
o mundo não é um morango. E aí ele falou, ó, cara, você vai fazer cirurgia, muito provavelmente é só a cirurgia e você volta à sua vida normal, na maioria dos casos sai curado e é isso. Só que aí fizeram a biópsia e eu tive que é, ir para mais uma cirurgia porque tinha dado metástase no abdômen. E aí foi mais um baque. Para quem ia fazer só metade do tratamento, Sim. acabou aumentando mais o tratamento. E aí fui fazer um ciclo de quimioterapia, não sabia nem o que que era. Na época eu achei que quimioterapia era entrar numa máquina assim. Eu também. Mas você sabe que é Agora eu diferente já? sei, agora eu sei que ó, uma amiga nossa passou por isso. Eu não sabia, eu achava que era entrar numa máquina e Mas tal. antes eu achava também. Não sabia que era medicação e É. tudo. E aí comecei o processo da quimioterapia, perder o cabelo e tal, mas sempre muito positivo, cara. Eu sempre fui muito positivo, tive muita fé em Deus a minha vida toda. E nessa época, assim, foi realmente um teste da minha fé, porque falar que tem fé quando tá tudo indo bem É lindo, né? é mole. Eu tenho fé, aí acontece uma coisa boa, você tá, é porque eu tenho fé. Agora, quando você tá lá no buraco mesmo, é mais difícil de ter fé, e é onde eu falo que eu testei de fato a minha fé. E aí, fazendo ali a químio, comecei a sentir umas dores nas costas. E aí eu vou resumir o processo, mas aí senti uma dor nas costas. Fui fazer exames, e aí falou, cara, tá com metástase agora no seu abdômen e também tem no seu pulmão. Nossa. E aí eu falei, beleza. Aí eu falei assim, eu quero ter uma segunda opinião. Aí como eu sou de São Paulo, meu tio é de lá, eu tenho um tio que é padre, e ele é muito influente lá no bairro dele, tudo, e ele conseguiu uma consulta para mim lá no Hospital Mário Covas, que sou completamente grata a todo mundo do Mário Covas. E aí eu fui lá fazer uma consulta, e aí, que era só para ter uma segunda opinião, e lá eu não voltei mais, porque aí fiz essa cirurgia, fiz a quimio aqui lá e falou, cara, tem um nódulo do tamanho de uma laranja no seu abdômen. E os do pulmão a gente vai precisar fazer mais quimioterapia, mas a gente precisa tirar esse nódulo aqui. E aí eu fiz a cirurgia do abdômen para tirar o nódulo. E essa foi uma das mais pesadas, assim, que foi bem difícil, porque eu fiquei 10 dias sem beber água, 10 dias sem comer. E aí eles colocavam era uma época de calor, e aí eu lembro que eu pedi água e não podia alimentar, tava só por sonda e tal. E aí eles vinham com a gazezinha assim, molhava minha boca, falavam, o que a gente pode fazer e tal. E aí foi bem difícil, assim, e eu continuei falando, eu vou fazer metade do tratamento, eu vou ficar curado, eu vou surpreender a medicina. E aí comecei a fazer a quimioterapia, e aí descobriram que não estava fazendo efeito nos nódulos do pulmão. E aí foi a primeira vez que eu descobri o que, que era desenganar uma pessoa. Porque os médicos da oncologia viraram para mim e falaram, ó, não tem mais o que a gente fazer da parte oncológica. Se a parte da cirurgia não conseguir resolver, a oncologia não pode fazer mais nada porque você não está respondendo à quimioterapia. E aí eu falei, não, quem que é o cara da cirurgia então? E aí a gente foi no tórax, o cara que era o responsável por tórax. E, e eu fui lá fazer uma conversa com ele e ele falou, ó, cara, tem como fazer, mas tem muitos riscos. E aí eu perguntei pra ele, tem risco, mas tem jeito de não dar nada? E ele falou, tem, mas pode ser que a gente tenha que colocar seu esôfago pra fora, pode ser que você perca o movimento do braço, não sei o que, da língua, porque vai abrir aqui, vai fazer, vai acontecer, não sei o que. E a gente tá vendo aqui. Então a gente vai precisar fazer tudo isso. Você tem um risco, você pode escolher, mas eu tenho que deixar claro para você. Eu falei, você falou que tem jeito de não dar, né? Então vamos embora, vamos fazer. Aí eu falei assim, mas vai ser uma cirurgia só, porque tinha dos dois lados. Ele falou assim, ó, a gente vai tentar fazer uma só, se não der, a gente vai ter que fazer outro dos dois lados. E aí, beleza. Ele falou, agora vamos fazer o procedimento dos exames que você precisa fazer e tal. E aí eu entrei nesse processo de exames. Porém, eu tô um dia, começou a nascer meu cabelo, e a barba começou a crescer um pouquinho ali, que tinha parado com a química, tava no processo de exame. Eu fui no barbeiro com meu pai. E aí eu tô deitado assim pra fazer a barba, e meu pai falou, Fernando, peraí, tem um caroço no seu pescoço. E eu falei, peraí, aí fui olhar no espelho, vi um caroço. Aí a gente falou, vai ter que marcar outro médico. E a gente foi com outro médico pra ver o que que era. E aí o médico falou, cara, vai ter que fazer cirurgia. Nossa. Aí eu falei, mas eu já tenho uma cirurgia marcada. Ele falou, você vai ter que fazer a de lá, e depois a gente faz a sua, mas você tem que fazer biópsia, muito provavelmente eles também é metástase, porque geralmente eles sobem um pouco mal para cima do pescoço. E aí eu ali com 23 anos, falei, caraca, bicho, eu ia fazer metade do tratamento.
E nisso, assim, a minha namorada, eu preciso dizer que foi uma pessoa extremamente importante, porque ela estava aqui e ela gastava o dinheiro dela todinho, praticamente uma vez por mês, ou uma vez por semana. No final de semana ela ia pra lá, às vezes pulava um e ia pra lá pra ficar Em comigo. São Paulo. Em São Paulo, que aí eu passei a ficar lá, meu irmão já morava lá, então morei lá esse período. E aí fui mais uma vez fazer a cirurgia, só que não conseguindo fazer de uma vez só. Eu fiz a cirurgia aqui, 30 dias depois eu fiz a cirurgia aqui, e 30 dias depois eu fiz a cirurgia aqui. Em 60 dias eu fiz 3 cirurgias. E tomando morfina, 6 horas de dor, que abriram aqui a costela, perdi o movimento de fato do braço, não movimentava o braço, a língua eu fiquei falando assim, porque mexeu com os nervos. Então foi uma luta muito grande nessa época e eu falei, cara, agora eu acho que vai. Então arrancaram tudo. E aí a oncologia foi lá conversar comigo e falou, ó, devido a isso, que o seu tumor inicial era um teratoma e a biópsia daqui de cima deu um rabdomil-sarcoma, que é outro nome que nunca ele falou, cara, esse câncer a gente nunca nem ouviu dizer que ele mutava de um para outro. Esse é um câncer geralmente da em criança e tal. E, cara, a gente não tem nem protocolo para isso. A gente vai ter que bolar alguma coisa aqui. Fizeram várias reuniões entre eles lá e tal. Falou, mas a gente vai precisar fazer quimioterapia de novo. E aí eu já tinha feito uma, duas, três, quatro, 5 cirurgias. E aí eles falaram, agora você vai precisar de fazer 40 ciclos de quimioterapia. Nossa. E aí eu falei assim, tudo bem, vou fazer metade do tratamento. E no meu Facebook até hoje tem lá, eu falava, marcava assim, uma de 40, duas de 40, três de 40. E embaixo eu escrevia, eu vou fazer antes do previsto. E aí quando deu 11 sessões, eu comecei a perder um pouco o movimento da mão, por conta da medicação era muito forte e tal. Nisso eu tava pesando 48 quilos. Ficou na capa. E fiquei verdinho, tadinha da minha mulher. Ela foi muito forte. É ela mesma que tinha casado aí. Ai, Tava cara, escrito fiquei já. igual o Smeagol. Muito feio, coitado. Aí. E aí eu sempre levando com um bom humor também. E todo mundo falava, cara, eu vou ir na sua casa pra te dar força. Eu volto de lá com força. E você não reclama, nunca tive reclamando de fato, eu nunca reclamei. Eu sempre falei, cara, se é pra me passar, que eu passo. Mas eu acreditava muito que eu ia passar. Mas eu sabia também que ainda que eu não passasse, eu levar a vida daquele jeito era muito melhor pra mim, caso fosse os últimos dias. Eu tinha essa consciência de que eu levar daquele jeito ali era melhor do que eu passar os meus últimos dias reclamando, chorando. Tipo assim, derrotado. Eu vi toda a oportunidade que eu tinha. Eu cheguei a perder um primo nesse período. Eu fui no velório dele fazendo químio. Eu vinha pra cá quando eu podia, quando dava um espaço de tempo para ver meus amigos, a gente ia pra um sítio, tal. Fui pra praia. Eu aproveitava do máximo que dava e sem reclamar e falava, cara, tem que fazer e vamos fazer. E aí, com 11 sessões, os médicos falaram, cara, o seu tumor está estagnado, não está evoluindo, e a gente vai encerrar o seu ciclo de quimioterapia, a gente vai te dar alta e vai fazer acompanhamento, porque pode ser que a gente continue com essa medicação e, pelo contrário, piore. E você está tendo uma ótima resposta, coisa que não estava acontecendo antes, e a gente vai te liberar. E eu lembro que no hospital eu ficava fazendo, imaginando, eu sempre gostei de imaginar detalhes das coisas. Sempre, quando alguém vai fazer alguma coisa, eu falo, cara, imagina os detalhes, você entrando, falando, conversando, quem que tinha, que pôr na parede. Imagina isso, porque de alguma forma eu acredito que isso vai encaminhar para isso. Eu acredito que existem forças de Deus e de universo, da energia que vai chegar nisso. E eu lembro que no hospital eu ficava, cara, quando eu voltar, eu vou fazer uma festa, vai ser num sítio, e vai ter um monte de gente, os meus amigos, eu vou chamar. Só que eu falava isso só pra mim. E aí, de fato, eu voltei. E eu falei, agora eu vou organizar a festa. Só que no dia que eu voltei, eles fizeram a festa, minha esposa fez uma festa pra mim, e aí tinha todos os meus amigos, e soltaram foguete, tinha banda, e tinha... Não foi no sítio do jeito que eu falei, mas foi na casa da minha sogra, que é meio que no sítio. E tinha todos os meus amigos, e tinha festa, e tinha música, e eu falei, caraca, Deus é da hora demais, cara. E aí, porém, falou, ó, 3 meses você vai ter que retornar aqui.
pra gente acompanhar o seu caso, porque é um caso diferente, tal, e tudo mais. 3 meses eu voltei, e aí, infelizmente, eu tinha descoberto que tinha um tumor crescendo no meu abdômen de novo. E aí, mais uma vez, vamos fazer uma cirurgia. Eu falei, tudo bem, vamos fazer a cirurgia. Mais uma vez a cirurgia do abdômen, 10 dias sem beber água, 10 dias sem comer, perder peso que eu tinha ganhado, o pouco de peso que eu tinha ganhado, hospital de novo, voltar para São Paulo. E aí foi todo aquele processo. Mas fiz a cirurgia, voltei para casa, tiraram, falou, ó, cara, é um tumor, mas ele não tá crescendo, não tem vestígio da doença aqui, mas a gente precisa tirar. E a gente tirou por conta disso, mas você vai seguir, daqui 3 meses você volta de novo. E aí, 3 meses eu voltei, fiz os exames de novo, e aí descobri um nódulo no abdômen, no mamilo. E aí, mais uma vez, cara, você vai ter que voltar para São Paulo, vai fazer mais uma cirurgia. Parecendo que a vida tava se repetindo, né? E aí, cara, em alguns momentos eu falei, cara, muita gente me pergunta, não, mas você nunca falou, cara, acho que agora não vai dar mais? Eu falei, um monte de vezes. Um monte de vezes. Um monte de vezes eu tive que brigar comigo mesmo para não pensar as coisas que vinham na minha cabeça. Exato. Porque de alguma forma, hoje eu gosto de entender um pouco mais sobre neurociência, como funciona a nossa cabeça e tudo, mas na época eu não sabia, eu só sabia que é o seguinte, existe um pensamento que não é meu, que Sim. está na minha cabeça, eu não quero ele aqui e eu vou brigar com ele. Então, muitas vezes eu falei, cara, muitas vezes eu achei que eu ia morrer. Muitas vezes eu esse pensamento, o que eu vou fazer se eu morrer? Como que vai ser se eu morrer? No dia que eu morrer, onde que eu vou estar? Vários desses pensamentos, como vem na cabeça de muita gente. Porque muita gente achava que não, o Nando levou isso tudo numa boa, cara. Muitas vezes eu passei noite sem dormir no hospital pensando, cara, não me deixa morrer, não me deixa morrer, não quero morrer. E ao mesmo tempo pensando, cara, não tem jeito, agora vai. Eu não tô me sentindo bem, eu não sei o que eu tô sentindo e tal. E várias vezes, e nessas vezes eu falei, cara, eu não sei até quando eu aguento mais cirurgia. Já tava muito magro e tal, e também o processo psicológico é muito grande. Eu falo que muitas pessoas desistem do tratamento. Porque o tratamento é muito doloroso. A quimioterapia arregaça muita gente. Essa rotina de hospital é muito. O ambiente. Um ambiente, as pessoas vê minha mãe sofrendo. Hoje eu tenho filho, eu falo, caraca, mãe, a senhora sofreu demais, né? Porque hoje a minha filha gripa. Eu falto chorar, ter que dar remédio pra ela e a minha mãe via um mal ali, às vezes vomitando sangue. E todo aquele processo que eu falo, caraca, mãe, sabe? Putz, a minha esposa também. Eu falo, cara, eu tive, graças a Deus, eu tive pessoas, a minha irmã, minha mãe, praticamente abriram mão da vida dela aqui pra cuidar de mim lá e tal. Então, passou várias vezes na minha cabeça nesses últimos, assim, putz, cara, eu acho que eu não vou poder voltar à minha vida normal. E aí, nesse período dessas últimas cirurgias ali, eu falei, cara, quando eu voltar, eu não quero mais trabalhar para os outros. Falei, cara, eu passei tanta coisa que eu não quero viver do jeito que eu vivia mais. Você saiu falando, vou tirar férias. Eu queria tirar férias de qualquer jeito e as minhas férias duraram 3 anos. Depois que virou 4. E aí, nesse período de 3 para 4 anos do tratamento, entre quimio e essas cirurgias, eu falei, cara, eu não quero mais. Eu vou voltar, eu vou ficar curado. E eu vou fazer alguma coisa em que eu possa viver mais a vida de fato. Aproveitar um pouco mais. Eu quero casar com minha esposa, com a minha namorada, quero casar com ela. Eu financei uma casa no meio do tratamento, cara. O pessoal falou, você é doido. Falou com ela, você é mais doido ainda, cara. O cara vai morrer. Falaram com ela. Falou, mano, eu achei que ele ia pro saco. Falei, essa menina é doida, tá financiando, achando que vai casar com o cara, vai morrer, velho. E a gente financiou uma casa junto e falou, não, eu vou ficar com nada. E eu fazia plano, um projeto, que jeito que ia ser minha casa, tudo. E aí, nesse período, eu fiz essa cirurgia. Eles falaram, cara, não tem doença de novo, graças a Deus, mas a gente teve que tirar. Agora você toca a sua vida. E vai embora. E aí, eu vim de fato. Aí dessa vez, passou os 3 meses, eu fiz, não deu nada. 6 meses, não deu nada. Um ano, não deu nada. E nesse período, eu tinha começado o meu negócio, que hoje é a Lotus. Eu peguei na época. Meu pai, já, como eu falei, era vendedor a vida inteira e muito foco nas BRs. Meu pai sempre teve um trabalho muito grande de vendedor nas BRs. Então, eu atendia churrascaria, essas lojas de beira de estrada, restaurante. E meu primo já estava fazendo isso aqui, com acessórios de telefone e boné, óculos, essas coisas.
E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso, que é o que veio na minha cabeça na hora, só que eu falei, eu não sei que produto que eu vou vender. E na época eu tava começando aquele lance dos pendrives, assim. E como meu repertório é o que eu tinha do meu pai e tal, eu fui pra esse caminho. Falei, cara, beleza, vou comprar uns pendrives, vou gravar e vou vender. Vou sair. Só que eu já tinha falado, cara, não vou trabalhar igual meu pai tinha me ensinado lá atrás. Igual meu pai trabalha, não vou conseguir nada. Que tem, lógico, os riscos do conseguir nada e tudo, mas Você pode chegar lá ou nem existir mais o blocos. Mas eu falei assim, cara, eu vou lá, eu deixo a mercadoria vai vender lá, eu volto pra casa pra fazer minhas coisas. Falei assim, é um jeito de eu aproveitar mais. E assim eu fiz. E no início todo mundo falou que eu era doido. Meu avô me ligou e falou que como é que você vai abandonar, cara? Você é doido, você nem sabe se você vai ter que continuar o tratamento, você não vai ter plano de saúde. Como é que um menino doente vai abandonar o Não plano vai de ter saúde? segurança nenhuma, né? E eu falei, vô, eu já decidi. Falei com meu pai, minha mãe, falei, eu vou fazer. A Pri na época ficou meio assim, e, e ela falou, moço, de repente não é melhor estudar e tal. Eu falei, é isso aqui mesmo que eu vou fazer. E vai dar certo, segura a bronca junto comigo aí que vai dar. E eu comecei, cara. Eu ia uma vez por semana, fazia um cliente, deixava a mercadoria e voltava. Daqui 15 dias eu voltava, atendia, fazia um dinheirinho. Eu tenho até hoje as anotações. Vendeu 6 pendrives. Aí não pagava nem a gasolina pra mim lá. E aí nisso eu tava começando a reformar a casa que a gente tinha comprado financiado pra casar. Que a gente tinha ficado noivo e tal. E aí na época ela trabalhava aqui na B2B, do Marcos Alexandre, que é aqui do lado. Ela era gerente comercial lá e eu falava, amor, segura as pontas aí que sei que tá ganhando dinheiro, não vai dar pra mim agora não. E aí eu fui fazendo um dinheirinho ali, eu ainda recebi um auxílio, e aí eu decidi não receber mais o auxílio. Porque eu falei assim, se eu acredito que eu tô curado, não faz sentido eu receber o auxílio doença. E primeiro que eu não quero, porque eu tô bem, eu tô conseguindo trabalhar, eu acho que não faz sentido, me ajudou bastante durante um período, mas foi assim, agora eu vou me virar sozinho. E mais uma vez falaram que eu era doido. Também, você é doido, vai abrir mão de coisa, é direito seu. Eu falei assim, é direito, mas não é moral. Eu tô trabalhando. É direito pra quem tá doente. Aí eu fui e falei, cara, vou abrir mão disso, mas agora o bagulho precisa dar certo mesmo, porque eu preciso ganhar dinheiro. E a minha esposa que foi segurando a barra ali, ajudando com a obra ali, ela que botava mais dinheiro na obra, e eu ia tentando fazer um bico ali, fazer uns negócios, trabalhei numa lanchonete. Foi até uma história legal, porque anos depois eu trabalhei nessa lanchonete, que era de uma amiga, e anos depois ela me convidou para dar um treinamento de atendimento para as pessoas Que legal. que trabalham com ela hoje. Hoje ela tem uma equipe maior, várias unidades, e aí ela me chamou para dar uma palestra lá e dar um treinamento sobre atendimento. Eu falei, então quer dizer que eu atendi bem lá. Já tá bem. E foi uma maneira que eu consegui de arrumar uma grana para ajudar com a obra ali e tudo. E aí a gente casou. E meu negócio ainda estava capengando, mas aí eu já tinha colocado mais acessórios de telefone, já tinha feito mais uns clientes ali. E aí o meu primo na época tava precisando, falou, cara, tô precisando aumentar minha clientela também e tal. E eu fazia 0,40 porque eu falei, você faz aqui a Fernão Dias, então eu não quero fazer aqui, apesar de não ser o mesmo produto e tal, quero fazer do outro lado. E ele falou, eu tô precisando fazer uns clientes novos, como você falou, não vai fazer pra cá, tô querendo vender óculos e boné lá, você não anima de eu ir pra lá, eu ofereço pros seus clientes, nós dividimos a despesa, isso é bom, você não vai mexer mesmo e tal. Eu falei, não, demorou não. Então vamos, aí divide a despesa. E aí, nessas viagens ali junto, ali, aprendendo os clientes, eu falei, nós podia montar uma vitrine no cliente tal lá, colocar mais mercadoria, e a gente entra de sócio nessa vitrine. E a gente entrou de sócio nessa vitrine, e aí, só que aí a gente falou assim, cara, como vai ser o nome e tal? E olha pra você ver como são as coisas e como é Deus. Quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu tinha um amigo, não, tenho esse amigo, Gabriel, e eu queria. Falei com ele, cara, a gente podia dar treinamento de vendas, porque eu nem era tão bom em vendas. Falei, a gente podia dar treinamento em vendas no interior, cara. Ser formado em faculdade, porque eu achava que para dar treinamento tinha que ter faculdade. E aí eu falei assim, eu achei um cara bom que vai colar comigo, ele tem faculdade e eu não tenho. Falei, você podia colar comigo, você já tem faculdade, você fala sobre marketing, as coisas que você fala, e eu falo sobre vendas no varejo. E podia chamar Lotus, porque eu gostava da parada da Lotus, que cresce
Da flor. do brejo e nasce uma flor e tudo, que não importa o ambiente, aquela história da Lotus e tal. Eu falei, mano, podia chamar Lotus. E acabou que não aconteceu isso. Aí eu falei com o Felipe, mano, podia ser Lotus nova empresa. Ele falou, beleza. Ah, então nós podíamos, já que nós vai trabalhar junto mesmo, eu podia mandar fazer os encartes com a identidade visual da Lotus para os meus clientes do lado de lá também, porque aí eles ficam achando que a gente é maior. Aí vai achar que nós é grandão, né? Lotus lá e Lotus aqui. De um lado do outro tem Eu Lotus. falei, não, beleza, vamos fazer assim então. E aí, eu já casado, a gente falou, beleza, vamos fazer isso então. A gente começou o projeto também das vitrines, vamos fazer mais uma, e vamos e tal, e começou a dar certo. Só que aí, eu ali, cabrão, tinha acabado de construir a casa, de reformar a casa. Eu falei, cara, eu preciso de mais dinheiro. Porque eu trabalhava pouco. Porque eu fazia. Então, por exemplo, eu atendia uma vez a cada 15 dias, um lado, depois a cada 15 dias no outro lado. Então, eu tinha 2 dias das semanas que eu fazia esse trampo de atender esses clientes. E aí, o meu pai tinha pegado a representação de um palheiro, um cigarro de palha aqui na região, ele muito cigarro de palha e tal. E ele falou, Fernando, por que você não vê? Eu falei, ah, pai, eu não gosto disso, cara. Não gosto de cigarro e não gosto dessa parada. Só que na época, precisando, eu falei, cara, beleza. Ele falou, eu tenho direto da fábrica, que você não pega, pra você vender, atende seus clientes, já é o seu cliente que você já tem, vende pra ele, você faz um dinheirinho a mais. E aí eu comecei com esse cigarro de palha, que chama Mandela, é uma marca grande aqui e tal. É mesmo, por enquanto é. Então, aí a gente começou com eles no inicinho, assim. E aí acabou que virou um segundo negócio. E, inclusive ficou maior que a Lotus. Porque eu dedicava pouco tempo a Lotus, então o outro eu dedicava mais e ele cresceu, obviamente. O outro você coloca mais energia. E aí, quando começou a engrenar, eu fui fazer o acompanhamento que eu faço em São Paulo. E aí, um dos exames falou: cara, você tá com nódulo no pulmão de novo. Ah, você tá brincando. Sério? Eu já casado, já tava tocando a minha vida e tal. Às vezes foram. E aí, cara, vai ter que fazer uma cirurgia. E aí eu falei: beleza, tudo bem, vamos fazer a cirurgia de novo. Mas graças a Deus fiz a cirurgia. Aí abriu aqui de novo. Fiz a cirurgia, tiraram, falou, cara, não tem doença. A gente vai continuar acompanhando agora você de novo. A gente não pode dar alta, porque alta geralmente é 5 anos sem nenhuma intercorrência para dar alta do câncer. E eu nunca tive alta. Isso foi em 2023, que começou. Tem 10, 12 anos. Eu tive alta ainda. Só que 2013, né? 2013 começou. Eu descobri em 2013 a primeira cirurgia. Foi acho que em setembro de 2013. Só que aí eu fui lá no final do ano agora, levei meus exames, e aí ele falou, cara, se os exames vier do mesmo jeito que veio dessa vez, pela primeira vez, você vai ter alta no final do ano que vem. E aí, de fato, a cura dos médicos vai vir, se Deus quiser, agora no final do ano, mas eu já tinha a cura de Deus há muito tempo, eu acreditava nisso, não que tanto é que eu tocava minha vida como se não houvesse amanhã. Eu tava vivendo como Você se vivia bem, né? Assim. eu continuei fazendo todo. Só você sabe o seu dia a dia, lógico. Sim. A cabeça eu falo que os 3 primeiros anos foi muito difícil, cara. Assim, só quem viveu essa rotina de hospital, cirurgia, medicação, realmente não é fácil. Não é fácil. Eu falo que uma vez tinha um cara que ele tava na minha cama do lado, assim, e ele gritava muito, cara, no hospital. Ele gritava. E eu nunca fui de reclamar, e eu sentia dor. Eu falei, cara, tá bom, tá sentindo dor, pede remédio. Eu era mais seco, assim, o cara gritava pra caramba, já era o cara bem mais velho que eu, e eu lembro que eu falei, não aguento, eu vou falar pra ele. Eu falei, cara, todo mundo aqui tá sentindo dor, cara. Para de gritar, velho. A gente custa dormir, deixa a gente dormir um pouco. A gente sabe que tá doendo. Aí ele virou para mim e falou assim: quando eu sair daqui, só eu sei o que eu vivi aqui. Você não sabe o que eu tô vivendo. Ninguém aqui vai saber. E o dia que eu ficar bom, ninguém vai lembrar. Cara, eu guardei isso na minha cabeça, porque de fato, hoje que eu tô bem, quando eu tava passando por tudo aquilo, tinha um monte de gente. Inclusive, tem uma coisa que eu falo. Todo mundo fala assim, amigo, você descobre no pior. Também.
Só que quando você tá bem é que você descobre dos melhores quem são os melhores ainda. Porque no momento difícil ficam os amigos. Só que no momento difícil aparece um monte de gente também que tá inconsciente, ele tá melhor que você. E ele gosta dessa sensação. Sim. Então ele, cara, se você precisar de alguma coisa, tamo junto. Pô, vou a gente visitar e tal. Mas isso traz uma sensação. E eu tô falando Cima da inconsciente. carta. Isso não é na maldade, sabe? Isso é Mas inconsciente das é pessoas. isso que eu ia falar, o ego ele existe, né? Sim. E aí as pessoas, cara, brota, gente. E isso, as pessoas, pô, velho, no momento que eu tava difícil e tal. Só que muitos desses sumiram. Muitos permaneceram e muitos vibraram depois com as minhas conquistas. Mas muitos, depois da minha conquista, nenhum veio e falou assim, pô, parabéns. Os que falaram, esses são amigos. Quando tava ruim, mas quando tava bom, vibraram junto comigo. Muitos desses, quando eu tava vibrando alguma conquista, já não era tão legal assim. Já é chato, agora tá se achando. Mas quando eu tava lá no hospital, eu era o máximo. Sim. Eu falo, inclusive eu falo, cara, tem gente que gosta mais de mim quando eu era doente do que agora. Então, nessa época foi muito difícil, mas eu tava levando a vida numa boa. E eu guardei isso pra mim, falei, cara, realmente, quando eu ficar bem, as pessoas vão esquecer de tudo que eu passei. Então é melhor eu aproveitar. Então hoje eu vibro cada conquista. Tá aqui hoje pra mim é uma baita conquista. Eu, eu não tô nem aí se, tipo assim, quantas visualizações dá e tal. É uma conquista pra mim ver que, de alguma forma, a minha história foi vista, alguém se interessou por ela e tudo. Isso é uma conquista pra mim. E eu vibro cada conquista independente, porque eu sei o tamanho da minha conquista. Porque eu sei o que eu passei lá atrás, eu sei as coisas que eu vivi, eu sei as dores que eu senti. Então, pra mim, eu vibro muito cada conquista e eu vivo a vida. Eu tenho uma frase que eu falo que é: Deus é da hora e a vida é boa. A vida é muito boa. Com tudo que eu passei, eu falo: a vida é muito boa. E eu vivia assim desde quando eu tava. De vez em quando eu posto algumas coisas que eu postava quando eu tava doente. Uhum. Eu falo, não é de hoje que eu tenho esse pensamento. Era lá de trás. E aí lá, depois que eu descobri mais essa cirurgia, eu falei, cara, beleza, eu vou tocar e vamos embora. E aí, fiz a cirurgia. Dessa vez eu fiz aqui em BH. Os caras falaram, cara, toca direto agora e vamos embora. E aí eu falei, logicamente que com toda essa positividade, eu ainda sentia um receio e tudo. E aí eu falei, cara, agora realmente dá pra mim focar ainda mais na minha vida, nos meus projetos e tudo. E nisso eu já tinha, né, e agora eu já tinha um projeto de ter filhos e tudo, foi quando realmente falei, agora me sinto mais confortável de buscar isso, e a gente foi buscar engravidar e tal. E aí, em paralelo a isso, eu fiquei com esses dois negócios. Então, Você tem o do pendrive e a da tabacaria. na verdade, depois a Lotus, acabou que o seguinte, ela virou uma distribuidora de acessórios de telefone. Hoje, De forma geral? e tem. Se você for daqui até Lavras, no sul de Minas, ou daqui até Carandaí, sentido Rio de Janeiro, na 040, ou aqui descendo para Brasília, até no Trevo de Curvelo, a maioria das churrascarias e restaurantes que você vê do lado do caixa ali vai ter um expositor com cabo, carregador, fone, essas coisas. A maioria delas, acho que 80% do mercado desse perímetro é nosso. Então ele cresceu bastante nesse sentido. E os outros negócios, chegou uma época que a gente foi participar de um mastermind e a gente tinha decidido que queria crescer esse negócio, porque ainda a gente era pouco produtivo do ponto de vista que a gente podia. Por quê? Porque a gente dedicava alguns dias lá, mas alguns dias nessa outra empresa. A gente falou, cara, a gente já é sócio aqui porque não vira sócio de tudo. E aí a gente sabia que a gente era muito vendedor, eu e meu primo, trouxemos também meu cunhado para ser nosso sócio, porque ele já era um cara mais analítico, mais de números e tudo. Gestão dele, né? E aí a gente falou, cara, a gente precisa de um cara, porque a gente é muito doido, a gente é vendedor, a gente tem visão, mas a gente precisa de um cara para frear nós. Precisa de um cara para dar informação pra gente, que a gente não. Senão a gente vai crescer igual um doido. Precisa de alguém pé no chão aqui, senão. E aí a gente trouxe o cunhado, ele aceitou o convite, para ganhar nada. A gente só apresentou um projeto para ele. E falou assim, Foi um sonho, velho. e a gente vai te ajudar a criar um braço para você também na tabacaria. E aí virou uma distribuidora de tabacaria também, que depois a gente uniu os três também, que cada um tinha o seu braço de tabacaria e os três eram sócios na Lotus. A gente falou, cara, vamos juntar tudo. E aí a gente decidiu virar sócio em todas, e aí a gente organizou as empresas e passou a falar, agora vamos crescer e estruturar. Que aí eu falo que eu
vi que realmente é aquilo. A gente fala de crescer, muito organizar, cara, eu acho assim, para crescer, às vezes bagunça mesmo, aí depois você organiza, aí cresce, organiza. E foi isso que a gente decidiu fazer. A gente montou esse segundo negócio juntos, que aí virou a Lotus Tabacaria e a Lotus Acessórios. Aí hoje a Lotus Tabacaria tem mais de 190 clientes que são atendidos semanalmente, com recorrência, toda semana. A Lotus tem mais de 60 clientes que a gente atende trimestral. 30 em 30 dias a gente atende, está crescendo. Aí hoje tem um funcionário em cada uma e o sócio também trabalha. E aí, paralelo a isso, eu criei um encontro de empreendedores. E nesse encontro de empreendedores que eu sempre tive esse negócio, eu cheguei a fazer em 2018, peguei os meninos, tudo tá começando com algum negócio, igual aí eu tava, e falei, mano, vamos encontrar para nós trocar ideia, e criei o primeiro encontro de empreendedores, assim, tem a foto lá no fundo da oficina de um amigo meu lá. E aí esse projeto ficou parado um tempão, e aí quando foi agora no ano passado eu retomei, mas aí retomei de maneira mais estruturada, falei, não, vou organizar direitinho. E aí começou a surgir algumas oportunidades de treinamento. E aí hoje é um braço, assim, de treinamento. Mastermind? Na realidade, eu comecei, chama C3, o grupo de empreendedores C3, que é conectar, compartilhar e crescer. Começou como assim, cara, vamos lá, vamos se juntar e eu vou chamar alguém para ensinar alguma coisa pra gente. Só que aí eu estruturei tudo. Hoje, ele meio que virou um evento de empreendedorismo. Então, hoje já tem 3 unidades, então já teve 3 edições. As 3 edições teve palestrantes lá, o Marcos Alexandre já foi lá, o Valtir Foguete é um cara muito grande do mercado leste design, treinamento, mentorias, o Bruno. Então eu sempre levo alguém para palestrar para a gente e a gente vai lá para trocar ideia. Então, a princípio, é um evento de empreendedorismo, vamos dizer assim. Mas não é um mastermind. Entendi. É, Mas assim, é parecido, né? é parecido porque a ideia é parecida, né? Porque se for olhar, por exemplo, na ideia de Napoleão Hill, é juntar várias mentes com o mesmo propósito e tal. Então, sendo assim, sim, mas não um projeto de mastermind como que eu, por exemplo, participei no ano passado com o Marcos, que aí você tem toda uma estrutura de alguém para te direcionar, tem vários eventos anuais e tudo. Não é um isso. acompanhamento. Isso. Não é essa a ideia. A princípio, não. Vocês são desde 2018? Não, 2018 eu fiz o primeiro, e aí todo mundo ficava, pô, a gente devia fazer de novo, mas ninguém fazia, ninguém organizava. Aí eu falei, dessa vez eu vou organizar. E aí uma coisa que eu aprendi, porque nesse período eu sempre fui muito curioso, sempre tive vontade de ensinar, de compartilhar e tal. E aí eu aprendi sobre milhas. No meio disso tudo, aí eu aprendi sobre milhas. E aí eu viajava com milhas e tal, aí a galera começou a perguntar. E eu ficava todo empolgado para falar. Só que quando eu ia falar, ninguém dava muita ideia. Eles perguntavam e depois não queria escutar. Aí eu falei, velho, então beleza. Então, aí eu fui ler um livro. Que eu falei assim, cara, vou ensinar esse trem, só que agora também eu vou pagar, eu vou cobrar. E aí eu li o livro, o cara falou, cara, quando você cobra, as pessoas dão valor. Quando é de graça, elas não dão valor. E aí eu falei, não, realmente. Aí eu falei assim, e eu falava assim, aí nem negócio de milha lá, eu falei, aproveita agora para tirar a informação que você quer de mim, porque depois eu vou cobrar. Você tá chato. Eu falei, não, porque quando eu tava empolgadão para contar para vocês, para compartilhar, para ensinar, vocês não tava querendo aprender. Aí agora que vocês estão vendo eu viajando, aí vocês querem aprender. E aí eu fui abrir a minha primeira turma. E aí eu coloquei 10 pessoas na turma, online, fiz um mini lançamento ali, e coloquei 10 pessoas, aí depois foi aparecendo individual, depois eu abri a segunda turma com 10 pessoas também. Legal. E aí eu, digamos assim, que eu me fiz mentor por conta disso. Mentorei essas pessoas e até no início desse ano eu finalizei. Eu decidi que eu não faria mais, porque eu fiz com o intuito de compartilhar o que eu queria, mas eu vi uma oportunidade também, porque as pessoas depois... Engraçado, porque realmente elas se interessaram mais quando eu falei que eu cobrava. Mas as pessoas Mas de graça. E aí eu falei assim, eu vi uma oportunidade de monetizar aquilo ali, eu falei, beleza, mas a ideia era eu compartilhar. Só que aí eu falei, cara, não é o que eu quero fazer. E aí numa mentoria que eu fiz também com o Valtinho falou, cara, não é seu perfil, esse jogo também, que você quer de fato investir em internet, isso aqui, conteúdo o dia inteiro sobre milha. Eu falei, não quero isso, cara. Ele falou, seu perfil vai ter que virar para isso. O que você quer falar na internet? Eu falei, mano, eu quero falar sobre o que eu vivo só.
não quero ter um compromisso de uma coisa específica. Eu quero falar sobre empreendedorismo, minha família, minha filha. Ser Sobre- você. Eu falei, eu só quero compartilhar as coisas que eu aprendo. Ele, tu não joga esse jogo, não. Só que aí ele falou, ó, mas o seu perfil, cara, é de vendedor. Você é vendedor de varejo. Você tem a rua na veia. Por que você não faz isso? E aí, por conta dessa conversa, depois surgiram convites. Aí vi um treinamento latim para vendedores, deu treinamento para essa amiga depois sobre atendimento. E aí hoje virou um negócio, assim, pretendo seguir com isso também, dar treinamento de vendas e atendimento, porque é o que eu faço, com foco em varejo. Que eu continuo fazendo. Eu ainda atendo, e eu acho que eu vou fazer isso por muito tempo. Eu gosto de estar na rua, de Tá prospectar no sangue, cliente. né? Eu falei isso. E aí, basicamente, é isso. Não, mas é muito legal, não? Então, assim, a gente bebeu uma água, você percebeu que a minha voz tá... Mas aí, Ali, depois tá? disso tudo, respondendo a sua pergunta, foi por necessidade, mas foi por escolha mesmo. E fala assim, cara, eu Foi uma quero. necessidade diferente, né? É, Porque normalmente as pessoas empreendem, eu falo com necessidade financeira. Fica desempregado, às vezes, tipo assim, tem uma família, já teve gente que eu, né, conversei aqui que teve um familiar doente e para cuidar do familiar teve que largar emprego. Então, é esse tipo de necessidade. A sua foi uma virada de chave da vida mesmo, é. né? De querer buscar a sua liberdade de viver, né? De uma forma ruim, vamos dizer assim, mas de qualquer forma aprende, né? Eu inclusive, tem gente que acha que eu até explico o seguinte: não é que, por exemplo, se fosse para me escolher se eu viveria tudo de novo, eu viver hoje tudo de novo, eu não queria. Mas para mim foi bênção o que eu vivi, Sim, sabe? O que eu vivi me transformou no que eu sou hoje. Então eu só sou o que eu sou porque eu vivi tudo aquilo. Não quero passar de novo. Mas foi bênção. Eu não vejo como uma parte, por exemplo, uma parte triste da minha vida, uma parte ruim da minha vida. Pelo sim, você não contrário. fica lamentando essa história que você Não, viveu. pelo contrário. Eu vivi coisas que, cara, ninguém vai ter como viver aquilo que eu vivi. Então, tipo, Você trouxe ressignificado. eu tirei aquilo ali como realmente uma experiência tipo assim, de transformação, porque aquilo ali, se a pessoa não muda dali pra frente, aí eu ressignifiquei muito a minha vida, de várias coisas, o que que eu queria, quem eu seria. Mas o cadinho acabou surgindo depois por conta de academia mesmo, mas hoje eu falo que é a minha filosofia de vida, porque de lá que eu decidi, cara, eu quero melhorar. E eu quero melhorar em todas as áreas da O que vida. é mais um cadinho? O mais do cadinho começou quando eu comecei a treinar. Eu acabei de ganhar minha filha, e aí eu tava bonudão e tal, sem dormir, e comecei a treinar. Aí todo mundo postava tá pago. Aham. E aí eu falei, hoje eu fiz mais um cadinho. Porque a minha ideia quando eu entrei na academia era assim, cara, eu não tenho objetivo final. Eu quero fazer disso um lifestyle. Da vida essa. Saúde. Então não tem uma meta de corpo, de quilo. Não, eu quero fazer isso aqui. E aí eu falei assim, mas o que que eu vou postar? Tá pago? E não, é mais um cadinho. Amanhã vai ter mais um cadinho, amanhã vai ter mais um cadinho. Legal. E aí eu comecei com isso. Só que aí depois, em tudo eu ia trabalhar, eu faço, hoje mais um cadinho. E aí depois eu ressignifiquei tudo também e falei, cara, isso é a minha filosofia de vida. Eu acho que, tipo assim, hoje, pra tudo, eu falo, ninguém transforma do nada, ninguém é uma má pessoa e vira uma boa pessoa do nada, ninguém é gordo e fica magro do nada, ninguém tem uma mentalidade de escassez e de repente tem uma mentalidade de abundância do nada. Tudo é pouquinho, é melhor contínua, é um processo. E aí hoje eu levo mais um cadinho como a minha vida. Como pai, quero melhorar todo dia mais um cadinho. Como esposo, como empreendedor, como filho. Então, eu falo assim, cara, não, eu não vou me tornar do nada a melhor pessoa. Mas vai ser todo dia mais um cadinho. Eu acho que dá pra fazer todo dia mais um cadinho. Em todas as áreas da vida. E aí, ficou Mais um cadinho também não falo. Parece que dá uma fortalecida com o problema, só mais um cadinho. Acho que só mais um pouquinho, né? É porque às vezes alguém fala comigo, cara, tô pensando em entrar na academia também, cara, vejo você postando lá, pô, tô me inspirando em você e não sei o que, tá? O que que você. Eu falei, cara, não vem com esse negócio de querer do nada. Tira o doce que você come depois do almoço. Só. Não, mas uma dieta. Não, esquece a dieta. Até ontem você não fazia dieta, você tá fazendo tudo errado. Só tira o doce depois do almoço. Faz o pouco, né? Faz mais um cadinho. Aí depois que você tirar, aí você faz isso. Vai empreender? Pô, cara, porque eu vou montar uma puta loja, vou fazer. Eu falei, cara,
primeiro faz um cadinho. Que loja? Que mercadoria que é? Então, começa a vender pros seus amigos, oferece para um, para outro, vê se tem demanda. Vai mais um cadinho. É todo dia mais um cadinho. Aí você chega onde você quer. Não dá para ser do nada, senão ninguém fica grande do nada. Assim. É que as pessoas enxergam o grande, né? Você vê alguém ali já no topo vivendo extraordinário, parece que foi fácil pra pessoa chegar ali. Mas foi todo dia um cadinho, igual você como poder. Exatamente. Eu falo assim, a gente tem que focar no processo. O progresso, ele vai ser inevitável. Sim. Se focar no processo, todo dia mais um cadinho, o progresso, ele é inevitável. Vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. E aí virou minha filosofia. Aí eu registrei a marca. Sério? Legal. Que eu fiz umas camisas, o pessoal me pedia, vai, eu quero a camisa. Aí eu fiz umas camisas, mandei fazer umas Gente, camisas. muito empreendedor ele, tô adorando. Aí a galera gostou assim, aí eu falei, cara, vou registrar a marca. Aí como eu falei que eu tenho as coisas na cabeça e eu fui visualizando, eu tenho foto de loja do Mais um Cadinho. Daqui a pouco a gente vê. Falei, começou assim, mas vai que? Daqui a pouco a gente vai ver mais um cadinho pra todo lado. E aí, deixa eu ver, lá atrás eu tinha falado de uma empresa de treinamento de vendas, hoje eu tô fazendo o que lá atrás eu falei, que depois parei de fazer. Eu acho que quando a gente coloca alguma coisa na cabeça, cara, é difícil de tirar. Pelo menos na minha cabeça é difícil de tirar. É como se a gente fosse fazendo. E aí eu penso assim, ainda mais eu passei por aquilo, e de fato, eu tenho tatuado aqui Memento Mori. Não sei se você já ouviu falar nessa expressão. É uma expressão, vamos citar, Memento Mori. É em latim. Significa lembre-se que você é mortal. Lembre-se que você vai morrer. Quando chegavam os imperadores, na época, lá atrás e tal, os caras chegavam da guerra, e aí, sendo ovacionado ali e tal, acabou de ganhar uma guerra e tudo, chegava vitorioso, aí chegava um servo no ouvido dele e falava, Memento Mori. Lembre-se que você é mortal. E aí eu tatuei Memento Mori aqui, porque eu sei que em qualquer momento, infelizmente, não é o que eu quero, mas eu sei que pode voltar. Eu sei que pode acontecer de novo. Se não for isso, pode ser outra coisa. Sim. Então, eu penso que eu tenho que melhorar mais um bocadinho. Enquanto eu estiver aqui, eu falo que quando alguém dá um presente pra gente, uma forma da gente ser grato é fazer algo bom com aquilo que foi dado. Então, Deus me deu uma oportunidade de dar um presente. A maneira de eu ser grato a Deus é fazendo algo bom com a vida que Ele me deu. Sim. Então, é fazer o melhor aqui, mais um bocadinho todo dia, e dá pra gente ir assim. Eu penso que é desse jeito. Então dá pra mim fazer um monte de coisa, dá pra inspirar mais gente, dá pra me melhorar. Quanto mais eu melhoro, mais eu inspiro. Né? Toda vez que você bota uma luz assim, querendo ou não, pega na galera que tá em volta. Eu acredito nisso. Muito legal. Assim, legal. Me inspirou, de verdade. Eu acho que é o tipo de bate-papo que reacende dentro da gente, porque todos os dias da vida da gente tem um momento que você tá no baixo, um momento que você tá no alto. Não tem jeito, né? A gente não tá 100% com a energia o tempo inteiro. Sim. E as dificuldades, elas estão aí, né? E Deus não falou que elas não existiriam. Elas existem, a gente só tem que ressignificar elas. E você trouxe isso, no mundo terá as aflições. É justamente. E hoje de manhã eu li uma passagem na Bíblia que falava sobre esse pedaço das aflições. E você falando um pouquinho, né, um pouquinho da sua história, igual você falou antes da gente começar a gravação, não dá para aprofundar, é um pedaço. A gente sabe que você viveu muito mais do que isso. Mas só pelo pouco que você trouxe, inspirou, sim, pra gente ressignificar a nossa história, as nossas dores, as nossas aflições, tudo aquilo que a gente vem passando. E entender que o presente que Deus deu pra gente é a vida, né? E a gente buscar fazer o nosso melhor. No dia que não tá bem, se respeite, é isso mesmo. Mas amanhã a gente levanta e bola pra frente de novo. Então, assim, parabéns pela sua história de vida, pela pessoa que você é hoje, por a energia que você traz, assim, é muito legal. Eu adorei a frase, Deus é da hora, porque Ele é mesmo, né? Deus é da hora, a vida é boa. E a vida é boa, e ela tá aí pra ser vivida, né? Gostei de verdade. E pegando um pouquinho do gancho aí, eu acho que você tem muito pra trazer de dicas mesmo para as pessoas que estão não só no empreender. Eu acho que nesse momento de aflições da vida mesmo, não só de doença, né? Eu acho que as aflições, elas existem em todos os campos, assim, da vida. A gente tem doença, financeiro, tudo é uma aflição, a gente respeita a dor de cada um ali. Eu queria que você trouxesse, você, uma pessoa que tem, vou falar,
quando você, tipo, você tem, tem liberdade, você tem Lugar de fala. lugar de fala, mas não é essa palavra não, mas é isso mesmo. Ele tem lugar de fala para falar pra gente hoje, esse lado que ele viveu, e ele pode dar dicas de como a gente sair dali. Então, como a gente falou, nós citamos a Bíblia aqui, muito provavelmente já dá para perceber que a gente é cristão. Sim, E na Bíblia fala, né? No mundo terás aflições. E ainda que alguém não crê na Bíblia como algo divino, existiu alguém ali, naquele livro, que viveu coisas que não se pode negar, independente se você crê que ele foi divino ou não, ele viveu coisas que está registrado na história. E não tem um exemplo maior para mim de homem, de pessoa, independente da divindade ou não, de perseverança, de como viveu cada momento de aflição, sempre com garra, com sabedoria, olhando para aquilo como um aprendizado. Então, assim, eu escolhi viver minha vida pensando, não buscando. Vou ilustrar isso com uma história. O cara uma vez falou comigo durante o meu tratamento, falou assim, cara, esse cara era bem errado da vida. E eu encontrei com ele num lugar e ele falou comigo assim, cara, eu não sei o que eu faria se tivesse essa doença acontecido comigo, cara. Porque eu te vejo chegar em casa, você é um cara trabalhador, você é um cara direito, sua família é muito legal e tal, não sei o quê. Por que que essa doença veio pra você, cara? Por que que essa doença veio pra você? Nossa, se tivesse vindo em mim, cara, eu já tinha matado uns 3 caras já. E nessa hora, cara, que ele falou isso, eu falei assim, obrigado, Deus. Ainda bem que foi comigo. Porque se fosse com ele, teria morrido 3 pessoas. Então, assim, todo mundo vai ter aflição. Todo mundo vai passar por coisas difíceis. Mas quem foi que disse que essas coisas que cada um está passando ou que vai passar não é o seu momento de virada, não é o treinamento para aquilo que você vai se tornar, para o cara que vai quebrar todas as, vamos dizer, maldições hereditárias ou crenças limitantes do passado. Quem não disse que não pode ser você, através disso que você está passando, que vai mudar a vida de outras pessoas e vai ressignificar e vai trazer propósito? Se a gente enxergar cada desafio, por mais difícil que seja, com um treinamento para a gente se tornar a pessoa que a gente quer ser, eu acho que a gente consegue passar por ele, porque não é fácil passar. Não estou falando aqui que né, tem gente que às vezes, cara, tá com filho, tá sem grana, tá passando por dificuldade de saúde, ou filho, enfim, cada um tem um problema, tem uma dor, vamos dizer assim. Mas se as pessoas falarem assim, cara, se eu colar com Deus, e se eu passar por isso aqui, eu vou poder ajudar um monte de gente falando como eu fiz. Então eu escolhi pensar assim, cara, eu vou passar por isso. E o dia que eu passar, eu vou dar testemunho até pro Uber. Eu vou falar do que Deus fez na minha vida e que as pessoas vejam mais do que Ele fez na minha vida do que as coisas que eu fiz aqui. sim. Então a dica que eu dou cara, enxerga a vida de fato como um presente. Usa esse presente para fazer algo bom. Porque essa é a maneira melhor para você ser grato. Ainda que você não crê em Deus, acho que a gratidão quem estuda um pouquinho de neurociência sabe o quanto ela afeta, né, na nossa psique, na nossa maneira de agir, as coisas que acontecem através, né, das pessoas que manifestam gratidão, que seja a Deus ou que seja a vida, o universo. Então a maneira de ser grato é fazer algo bom com o que nos foi dado. Então, nos deram a vida e que a gente faça algo bom com ela. Legal, eu acho que é uma baita dica. E é uma dica que eu também, com certeza, eu daria. E eu vou complementar, né, que você falou bem no início, eu acho que pegar o início do que ele falou no podcast, de também viver a família, né, o projeto, que é o projeto que ele trouxe, que isso modifica a vida da gente, né? Então, complementando aí junto com o que o Luiz trouxe muito bem. Cara, falando de empreendedores, como eu vivi meu pai a vida inteira na correria, agora eu complementando você, eu vi meu pai na correria a vida toda. E assim,
ele deixou de viver alguns momentos que hoje ele fala, putz, eu podia ter feito assim ou assado. E isso casou, quando ele me falou isso, casou com uma pesquisa que eu tinha visto, que foram feitas uma entrevista com várias pessoas no leito de morte, principalmente homens. E a maioria deles perguntaram para eles assim, ó, o que você queria mudar? O que você teria mudado na sua vida? Nenhum deles falou que queria ter trabalhado mais. A maioria deles falou que queria ter tido tempo mais com minha filha, com minha esposa, com minha família. Então, a maioria dessas pessoas, nenhuma delas passaram a vida e falou, cara, eu queria ter trabalhado mais. Então, assim, às vezes a gente acha que ali naquela correria, que ele está fazendo um bem danado e tudo, só que aí depois, várias vezes antes de sair, a minha filha, papai, fica só mais um pouquinho. E eu penso, vou ficar só mais um pouquinho, porque esse pouquinho aqui, talvez eu me arrependo de não ter ficado. Sim. Então, hoje, eu falo que é meu maior projeto e eu falo com as pessoas, vivam os seus projetos financeiros, pessoais, mas não deixe de viver o melhor projeto e o maior projeto, que é ajudar a criar os nossos filhos de perto, porque isso também é muito gratificante. Hoje, eu passei a manhã com a minha filha, o vídeo de manhã que eu postei foi tomando café com ela, fazendo carinho em mim, ajudando ela a fazer o para casa. E isso para mim, graças a Deus, é muito alinhado com os meus sócios, porque a gente tem lá, cara, filho passou mal, é isso mesmo, cara, vai cuidar da família, inclusive com os meninos que trabalham com a gente. Tipo, cara, o Vitor, que é o nosso vendedor mais recente, que entrou, falou, pô, minha filha passou mal, tocar, vai lá. No outro dia, ele precisou dormir lá, a gente falou, ó, se você não quiser ir trabalhar amanhã, a gente tenta ajustar a rota depois, dar um jeitinho e tal. É lógico que não é uma ONG, ninguém tá falando para montar a ONG, precisa dar lucro, precisa produzir, mas assim, dá pra gente viver focado na família também, tendo isso como principal, porque no final, muito provavelmente, se você for perguntado no leito de morte se você queria ter trabalhado com isso, você vai dizer que não, você vai querer ter ficado mais tempo com a família. Então, também creio nisso e eu vivo isso. As pessoas que me conhecem sabem o quanto eu valorizo isso, esse tempo com a família. E eu quero ver minhas meninas crescer. Legal. Mas você vai ver, tenho certeza. Quero agradecer pela sua participação, pela sua história, pela inspiração que você deixou aqui hoje. Então, você alcançou o propósito de quando você chegou aqui. Obrigado. Que era inspirar, pelo menos a minha pessoa, né? A gente ter a troca aqui. Serviu de inspiração, com certeza. E quero deixar aberto agora para você falar como que a gente encontra a Lotus. Eu sei que você explicou um pouquinho do mercado, né? Que é a estrada e tudo. Mas se alguém quiser, tem como adquirir, como funciona. Tem sim. Espaço assim. Ó, vocês podem seguir @luizunando. Aí lá eu divulgo as empresas. A Lotus Acessórios, a gente tem um foco na estrada, mas a gente também atende padarias. Então, se você é comerciante, tem padaria, restaurante, a gente faz uma avaliação, né, do seu estabelecimento. Se for interessante para a gente tem a modalidade consignado, mas também tem a modalidade de venda, onde você consegue mais margem. Então, se você é um comerciante e quer ter produtos lá de alto giro, você pode comunicar a gente que a gente vai fazer uma reunião com vocês aí. Lotus Tabacaria para restaurante, bares, padarias também. A gente tem um mix de tabacaria. Atende vocês semanalmente. O foco nosso é realmente o atendimento para não deixar faltar mercadoria, não deixar com que você deixe de lucrar. E se precisar de treinamento de vendas também, @luizunando, eu vou ajudar vocês lá. Tem 20 anos de experiência no varejo, tete a tete ali com o cliente. Então se precisar também, @luizunando. É nóis, Deus é da hora e a vida é boa. Top. Mas nós vamos deixar também a rede social do Luiz lá, né? O nosso time vai divulgar, deixar a marcação. E mais uma vez, muito obrigado, Luiz. Obrigado a você. Foi um prazer de verdade te conhecer, ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história. E eu espero que esse aqui seja só uma porta de muitas outras que Amém. vão se abrir. Amém. Obrigado a vocês pelo convite. Parabéns pelo espaço. Para os empreendedores virem aqui contar a história. Parabéns também pela empresa de vocês. Vi que é grande, que cada vez vocês prosperem mais também, ajudem mais empresários aí com a contabilidade. E também tragam pessoas que inspirem aqui. Obrigado mesmo. Obrigado de coração. Eu que agradeço.
Gente, e mais uma vez, não deixem de compartilhar, igual a gente falou no início. É muito importante para que isso chegue em outras pessoas que estão precisando ouvir, né? A história que a gente traz aqui. E até a próxima. Um abraço. Tchau.